Boa tarde, mais um episódio com a Iris no Divã. Hoje nós vamos apresentar, o meu convidado especial é o Dr. José Wilson, que é um doutor em economia. O Dr. José Wilson hoje vai conversar um pouco com a gente sobre esse momento que nós vivemos, que é o momento da economia, onde a crise, né, nos envolve e envolve toda a nossa articulação social. Boa tarde, muito obrigada, doutor José Wilson. Fala um pouquinho para nós, né? O que você percebe dessa economia, desse movimento que a gente está vivendo? A economia, no momento, ela passa por algumas alterações. O que é economia? A economia é uma associação de ideias. A economia é uma associação de ideias. A economia é um estudo elaborado de uma programação para a convivência de uma sociedade. Uma comunidade só pode viver bem se ela tiver uma economia programada, se ela estiver projetada para uma vida regular dentro de uma determinada economia formada. O que está acontecendo com a nossa economia no momento? Ela passa por transformações, por uma variedade de transformações, em decorrência do político. A economia está politizada. Se desarticular a política da economia, haverá dois fatores serão desenvolvidos. A política pode desenvolver na área política e a economia na área econômica. O que está acontecendo não pode ocorrer, que é a intervenção de política na economia, e não a economia na política. Entendi. Então, você percebe nessa reflexão, você vê que a economia politizada está sendo uma má influência no desenvolvimento do país. Sem dúvida. É isso, né? Porque a economia politizada é uma economia protecionista. Ela vive um regime de exceção. Essa economia, ela beneficia alguns e outros não. Aqueles que são beneficiados se tornam poderosos. Aqueles que são beneficiados se tornam absolutamente fracos. O poder ele está centralizado na mão do poder. Entendi. Essa percepção, nós somos leigos, né, mas nós observamos muito, e como psicanalistas a gente observa muito o movimento da sociedade. E a gente percebe que existe um movimento de partidos, de organizações políticas, né, que estão desestruturando um pouco esse pensamento econômico, esse crescimento. Faz sentido isso que eu pensei aqui? Faz sentido. Isso aconteceu, inclusive, na Rússia. O que levou a uma certa desestruturação da economia russa? Foi exatamente o excesso de partidos. Por ocasião do início da Revolução Russa, a Rússia tinha 16 partidos políticos. E o que está acontecendo no Brasil? A mesma coisa. Então, havendo esse excesso de partidos, não existe uma conscientização política, não existe uma liderança. O que acontece no nosso país? Não é líder. O que está acontecendo dentro dos nossos famílias é discussão, é um acusando o outro, entendeu? Um querendo tomar a posição do outro, sem condição, inclusive, de apresentar um projeto. Qual projeto que eles têm apresentado? Quando eles vão a uma discussão em público ou no canal de televisão, o que eles falam? Eles se limitam a acusar. Um apontar o erro do outro. Só. Isso a gente observa muito, né? Essa briga de poder. A briga pelo poder. Não é uma briga não é uma reflexão, não é uma conversa
sobre o rumo do país, sobre o rumo social. Isso eu percebo muito. O que se fala, o que se fica é tentando desarticular o governo que está em andamento, e nós não estamos aqui questionando o valor do governo, nós estamos questionando, refletindo um pouco, sobre o que nós estamos ouvindo enquanto leigos, enquanto sociedade. Não se fala num bloco de sustentação para sair de uma crise. Fala-se muito em acusação, em impeachment, em derrocada da presidência, né? Então, assim, eu acredito que isso é ruim. A gente vê pelas fontes aí de rádio, pela imprensa escrita, falada, etc., todo mundo acusa o presidente. Todo mundo diz que está em desacordo com o presidente. Mas quem apresenta um projeto melhor? Quem está em condições, no momento, de assumir a presidência desse país e que não esteja, pelo menos, aproximando de um vínculo, não estou falando vinculado, a corrupção. Quem pode dizer, vou acabar com a corrupção? A corrupção no Brasil virou uma doutrina. É hoje uma doutrina. O Dr. José Wilson trabalhou muitos anos nos Estados Unidos como economista de uma multinacional. Então ele viveu, né? Você viveu a vida inteira dentro de um outro sistema, né? De parte. Não vou dizer que lá também não existe as coisas. Pois então fala para nós. Isso está espalhado, eu creio que está espalhado por toda a face da terra. Mas lá é bem menos sobre o Brasil. No Brasil isso já é uma vocação. Uma doutrina, né? É muito comum a gente chegar, eu converso com alguém, onde você vai? Eu vou em tal lugar. Ele está falando, eu vou fazer isso. Eu tenho uma pessoa lá dentro que arranja coisa mais fácil. Com qualquer pessoa que você conversar, vai falar, eu tenho fulano, que trabalha em tal lugar, ele é isso, ele pode arranjar as coisas para mim. É o famoso jeitinho brasileiro. Por exemplo, eu trabalhei nos Estados Unidos muito tempo até me aposentar lá, com cidadania americana, por naturalização. Lá não existe esse jeitinho. Agora aqui no Brasil existe o famoso jeitinho. E esse jeitinho é a porta aberta para a corrupção. Mas esse jeitinho ele acaba decepcionando. Não é? Porque é desagradável. Eu tenho facilidade de outro. Assim como é chocante os programas de televisão, rádio, etc. A pessoa liga hoje, as pessoas hoje estão mais preocupadas também com novela, futebol. Mas ele não está, as pessoas em geral, brasileiros em geral, ele não está preocupado com o futuro do país, com a estrutura política do país. Ele não está preocupado no aprendizado da família. Não. Ele está mais ou menos acomodado. O tipo que ele gosta de ser campeão, não. Centraliza muito no periférico, né? Está muito na borda. A felicidade, ela tem uma capa efêmera ali, né? Meu time ganhou, tá ótimo, se discute nas ruas. Futebol, BBB, né? Que o fulano lá se candidatou a vereadora, prefeito, deputado, vamos lá, então. E quem vai votar, vai chegar lá. A falta de consciência do voto. Né? Eu estava conversando ontem, uma conversa informal com uns amigos, e a gente falando, nós estávamos refletindo sobre isso. Quer dizer, como é? Em quem você vai votar? Né? E aí, numa descontração, eu falei, olha, está na hora das pessoas, né? Nós, pessoas comuns, começarmos a candidatar. E eu ouvi uma coisa que me preocupou. A pessoa virou e falou assim, olha, Iris, o problema é esse. Eu sou pessoa honesta até entrar lá. Quando eu entro lá, aquilo já contamina, parece que já está impregnado no Congresso. Isso nos preocupa, né? A sustentação do rico é o pobre. Mas o pobre também depende do rico. Mas o rico não é nada sem pobre. Mas o pobre não tem essa consciência. E ele é o único para o rico. E o rico também, o rico tem consciência que é preciso explorar o próprio. Eu
percebo que existe essa deturpação, né, das questões mais sérias. Então, as pessoas elas estão trazendo as coisas de uma forma muito rasa. O governo. Todo mundo você vê, é por causa da crise. Atribuir é muito fácil. Não é? Julgar, mais fácil ainda. Mas e quem fez alguma coisa? Não, nos Estados Unidos existe um conceito do cidadão americano. O brasileiro fala, eu quero ver o que o governo vai fazer comigo. O americano tem uma consciência diferente. O que nós vamos fazer com o nosso governo? Interessante. O que nós vamos fazer? Não, aqui o brasileiro fala, vamos ver o que esse governo faz para nós. Lá eles pensam contrário. O que nós vamos fazer com isso? E essa política nossa do jeitinho, da vantagem, né? As pessoas elas lidam muito com levar vantagem, falar mal para que aquele... Você falou uma coisa interessante, a questão da dependência, da codependência aí das classes, né? A classe mais dominante, da classe dominada, e essa não consciência da classe dominada, né? De que ela é que tem que se movimentar, né? Para que não seja tão usada. Porque nós somos usados, né? Essa elite existe em função da classe pobre, da classe média e da classe pobre. Porque quem são os trabalhadores? Os trabalhadores estão exatamente na classe média, que está mais ou menos a classe gerencial. E a classe pobre são os trabalhadores produtivos. Essas pessoas são relativamente manipuladas por eles. Como é que você vê, qual que é o prognóstico, né, desse momento que a gente vive enquanto economista, né? O que você percebe, assim? Como é que nós vamos sair disso? Isso aí é complexo falar, porque a economia mundial está passando por uma transição muito forte. Né? E nós somos um país terceiro mundo. Né? Então, isso significa que nós somos bastante dependentes dos países mais evoluídos, países mais adiantados. Então, nós somos, como dependentes dessa economia evoluída, o nosso progresso ainda está um pouco amarrado, está um pouco atrasado. É claro que com a criação do BRICS, melhorou. O BRICS só constitui por 4 países, né? Se formaram, criaram inclusive um banco de desenvolvimento, um banco próprio. Esse banco, eu creio que vai ser muito forte, vai ser muito que vai substituir o Banco Americano de Desenvolvimento. Né? Mas será que esses outros países mais evoluídos vão permitir que esse banco tenha uma criação de lá? Pois é. Permitir. Então, assim, você não vê assim, a curto prazo uma reação. Você não vê assim, a curto prazo uma reação mais enérgica. Você acredita que a coisa ainda vai demorar a arrastar mais? A economia do nosso país, a economia do Brasil, ela não é mais dependente porque nós somos grandes exportadores de commodities. E o mundo civilizado, o mundo evoluído, os países industrializados, eles precisam dessas commodities. Então nós levamos vantagem. Nós, brasileiros, como integrantes do BRICS, nós temos algumas vantagens por sermos exportadores de commodities. Mas eu vejo também uma certa dificuldade do Brasil de exportar outros produtos que não das commodities para outros países. Eles preferem, eles estão alinhados mais na importação. Bom, mas nós temos que tentar, né? E a gente vai tentando. Agora, nós estamos tendo essas conversas, assim, convidando pessoas como você, que entende economia, para que nós possamos também ampliar um pouco mais o nosso pensamento. Nós vamos ter eleição agora para vereador e prefeito, né? Talvez está na hora de nós começarmos a reagir, porque a reação ela começa assim, eu pensar, quem é o meu candidato, né? Como é que ele se comporta socialmente,
o que ele fez, principalmente as pessoas que vão votar em quem já está. Quer dizer, quais foram os projetos, o que esse indivíduo fez em prol. Porque uma conceituação também, na minha opinião, errônea, é de achar que a pessoa fez. Não, ela está ali, é função dela fazer. Né? É função do vereador, é função do prefeito. Né? Mas eu imagino, a primeira coisa que tem que ocorrer aqui no Brasil tem que haver uma reforma política e uma reforma fiscal. Gente, a carga tributária do Brasil é muito alta. Pois é. Os empresários, o comércio, já não tem mais praticamente sustentação. Muito alta a carga tributária. Agora, os salários também, funcionamento público, não é explicado. Tem gente aí que carrega a metade da arrecadação do país. Isso aí também tem que haver uma reforma. Tem. Nosso Código Penal, nosso Código Civil, o tributário acabou de falar. É caducado, né? Tem que haver uma reforma muito básica. Nosso país está sendo passivo no momento de uma série. Eu vejo que nós estamos passando por um momento de transição. Eu acredito que todas essas emergências aí da política, da economia, isso vai obrigar. Eu não acredito que seja um momento de transição, porque na ocorrer dessas necessidades que eu acabei de falar agora, terá que haver uma reforma de base. Pois é, mas nós Depois de uma reforma de base, sim. Como eu falo transição? Porque hoje nós estamos falando disso. Hoje as pessoas estão vendo a necessidade da reforma. Nem todos. Política, reforma nem todos, tributária. O Brasil ainda não é um Brasil evoluído. O Brasil é um Brasil que existe um analfabetismo muito grande. E essas pessoas que não vivem escolaridade, a eles não interessa nada, não interessa saber nada sobre a política do país. O fator político. A educação também precisa passar por um processo de reforma, né? Tem-se que ensinar as crianças desde pequeno, né? Desde que entrou na escola, as crianças precisam aprender o que é a Constituição, precisam estudar a Constituição do país, precisam saber o que é que a lei faculta. Não conhece os três poderes. Não conhece. Eu acho que antigamente eles falavam que tinha o SPB. Tem, eu tinha essa matéria. OSPB é a Organização Social e Política do Brasil. Mas depois há o desinteresse. Eles interessam, como no início da nossa conversa eu falei, eles interessam pelo futebol e pela música. Agora, se o fulano é candidato a vereador, prefeito, não interessa o partido que ele fez, que ele fez. Me deu uma cesta básica, tá bom, né? Ganhou uma cesta básica, está lá no Bolsa Família. Zé Wilson, muito obrigada pela sua participação, de coração. Vamos continuar conversando, né? O propósito desse projeto é nós falarmos e discutirmos juntos. Então, vão lá no canal do YouTube, deem sua opinião, converse com a gente. Eu acho que a sociedade, quando eu falo transição, hoje nós estamos alertas e abertos. Hoje temos que ficar abertos. E tem muita gente falando. Então, nós precisamos falar de uma forma mais conjunta. Objetivo, e conjunta, né? Nós precisamos fazer movimentos, né? de conscientização e de melhoria, né? Então, muito obrigada a você que nos ouviu e até o próximo com a Iris do Divã. Muito obrigada. Oi, agora não está gravando.